Obrigado, amigos, obrigado, amigas da grande região prestigiando a nossa programação. Quinta-feira, você sabe, dicas de saúde, dicas de beleza da Naturativa. E a Fernanda vem chegando aí para bater um papo especial com a gente. Olá, Fernanda, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia a todo o pessoal que está em casa, nos ouvindo, né? Ou pela Rádio Tapejara, ou pelo rádio, ou pela live, né? Que agora a gente tem também essa novidade aqui. E hoje, Diego, como eu tinha combinado semana passada, a gente vai falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Então explica aí pra gente desse Setembro Amarelo, o que é, Fernanda? Então, esse Setembro Amarelo é uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, tá? Que se debate sobre o suicídio, se fala sobre os cuidados que tem que se ter com esses pacientes, certo? É um mês de conscientização e de cuidados com esses pacientes, certo? E no Brasil, Diego, são registrados 13 mil suicídios todos os anos, 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre jovens, com 96,8% dos casos de suicídios, cerca de 96,8% de casos estão relacionados com transtornos mentais, certo? Como depressão, seguida de transtorno bipolar e abuso de drogas. A maioria do pessoal acha que as pessoas se suicidam, acha não. Os estudos apontam que a pessoa tem algum transtorno, né, ou é usuário de alguma droga, enfim, mas tem que se chamar atenção para o outro lado da questão. Nesse ano da pandemia, o que eu tenho visto? Que as pessoas não têm ido ao médico fazer os seus exames de rotina, nem jovens, nem adultos de meia idade, nem pessoas de mais idade. As pessoas estão deixando, estão se acomodando. Então, pode ser que alguns casos de depressão não estejam, alguns casos de suicídios possam ser evitados, porque alguma depressão ela pode ser evitada em função de falta de vitamina D, em função de falta de ferro, algumas anemias que deixam as pessoas muito para baixo, certo? Então eu vejo assim, que também a gente tem que pensar não só na causa emocional, mas na causa orgânica. Porque a maioria das pessoas pensam assim. Eu mesmo lá na farmácia atendo muitas pessoas que dizem assim: depois que eu comecei a suplementar a vitamina D, eu sou outra pessoa. A minha vitamina D estava muito baixa e eu me sentia muito para baixo, muito mal, muito ansioso, até um pouco depressivo, né? Então é importante você também descartar a causa orgânica para poder entender essa questão da depressão, da ansiedade, principalmente nos jovens. Hoje a gente vê que a alimentação mudou muito de há 10 anos atrás, por exemplo. Né? As pessoas desembalam mais e descascam menos. E o que acontece? Daqui a pouco a chance de você ter uma anemia hoje, ela é muito maior do que daqui a 20 anos, do que há 20 anos passados. E o que acontece? As pessoas, às vezes, uma anemia pode deixar a pessoa muito fraca. E essa fraqueza ela pode ser confundida com uma falta de motivação, com uma depressão, com uma ansiedade. Por isso que os exames de rotina são tão importantes, principalmente mesmo em tempos de pandemia. Bom, Fer, já que o assunto aqui hoje em voga é do Setembro Amarelo, o pessoal entendeu o que é. 5 sinais de comportamento suicida que a gente deve ficar atento e observar. Então, por que eu também coloquei essa pergunta especial aqui? Porque as pessoas às vezes vêm na farmácia e elas dizem assim: meu Deus, em nenhum momento eu percebi que o meu filho, o meu pai estava desse jeito, a minha mãe estava desse jeito. Ou como é que eu posso ajudar essa pessoa, então, né, para não chegar nesse ponto do suicídio? A primeira coisa, a tristeza excessiva e a falta de boa vontade de estar com outras pessoas. Quando você notar que a pessoa mudou de comportamento, se ela sempre foi retraída, sempre foi tímida, é uma situação. Mas se você começar a observar que você convida a pessoa para sair, ela não quer mais sair, na escola ela não quer mais participar, né, por algum motivo, não se relaciona mais com os amigos, então você tem que ficar atento. Já é um sinal que você tem que procurar uma ajuda. Qual ajuda? Pode ser a do médico,
médico de confiança, pode ser de um psicólogo, pode ser de um psiquiatra. O importante é não esperar para procurar ajuda. Então, esse é um sinal que você tem que observar, né? A gente agora, o que a gente faz? A gente está muito no mundo virtual. Está todo mundo sempre com o celular na mão. E às vezes você chega do trabalho, você faz o quê? Você continua com o celular na mão. Você fica olhando as redes sociais, ou você vai procurar uma receita de um bolo que você quer fazer. E às vezes a gente acaba não observando essas pequenas coisas do dia a dia. Como estão os filhos, como estão os pais, como é que eu estou, né? Esse excesso de informação, sim, é bem-vindo. Mas a gente tem que procurar um equilíbrio dentro disso. O segundo sinal, alterações repentinas de comportamento. Por exemplo, uma pessoa que sempre se vestiu de um jeito, de repente ela começa a se vestir de outro jeito para chamar atenção. Então tem que observar. Minha filha sempre usou camiseta de gola redonda, agora ela está usando camisa de botão com a metade dos botões abertos. O que está acontecendo? Ou a minha mãe começou a se vestir, sempre usava uma roupa mais degotada, agora ela está se cobrindo demais. Né? Claro, isso não é de um dia, pessoal. Esses sinais e sintomas são observações que você vai tendo ao longo do mês. Né? Em 2 semanas eu notei que já mudou tudo. Não é de um dia para o outro, são sinais que você vai observando ao longo dos dias, certo? Outro sinal, tratar vários assuntos pendentes ou fazer um testamento. Por exemplo, assim, você começa a conversar com a pessoa e a pessoa tu pergunta, o que tu tá escrevendo aí? Eu tô escrevendo aqui que tal coisa eu vou deixar pro fulano, tal coisa eu vou deixar pra minha irmã, tal coisa eu vou deixar pro meu neto. Por que você tá escrevendo isso? Tem que questionar e tem que ficar de olho. Não significa que a gente não tem que se programar para a morte, sim. Mas quando você nota que a pessoa começa a escrever, ou começa a ficar preocupada, ou começa a falar demais, tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Outra dica. Demonstrar calma ou despreocupação depois de um período de grande tristeza. Por exemplo, assim, faleceu um ente querido e a pessoa não viveu aquele luto, que é normal. Todo mundo tem que viver o luto. Isso é normal, segundo o que os psicólogos dizem pra gente. Você passar por um momento triste na tua vida, perder um familiar, ir mal num semestre da faculdade, terminar um relacionamento, um namoro, um casamento. Sim, a gente tem que viver o luto. Aquela pessoa que não vive o luto, ela pode estar buscando numa outra situação a se tranquilizar. E o suicídio pode vir daí. Então tem que se observar, sim. Mas a questão é observatória, Diego. Não é porque a pessoa fez isso num dia que a gente já pode classificar como ela está tendo sinais de suicídio. Tem que ter um bom senso, tá? Outra questão. Fazer ameaças de suicídio frequente. Porque se você não me dá aquele dinheiro, eu vou me matar. Porque se você continuar me cobrando tal coisa, eu vou me matar. Claro que se fala muito, né, que a pessoa que vai se matar, ela não se mata, mas se mata sim. Tem que ficar atento a esse 5º sinal, que também é importante. Bom, Fer, conta aí pra gente. É verdade que a falta da vitamina D pode aumentar o risco de depressão nas pessoas? Então, achei interessante falar sobre isso, porque, como eu falei lá no início do programa, Diego, às vezes a gente se sente muito ansioso, muito cansado, muito desmotivado, e a primeira coisa que a gente pensa, mas será que eu não estou com transtorno de ansiedade, sou bipolar ou não tenho depressão? Então, qual que seria o mais correto? Primeiro, vamos observar as causas orgânicas, para ver se os nossos exames estão todos em dia, se a gente está com a vitamina D em dia, né? Porque foi feito um estudo na Irlanda, tá? Que a falta de vitamina D, ela pode aumentar em 75% os riscos de depressão em pessoas com mais idade. Então, a falta de vitamina D, ela pode deixar o paciente desmotivado, porque a vitamina D, ela controla muitos processos dentro do nosso corpo. A cognição, a imunidade. Olha lá na Itália, lembra no início da pandemia? Eles fizeram um estudo que muitas pessoas que faleceram tinham baixos índices de vitamina D. Então é importante você ir para o médico, fazer os seus exames de rotina, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, é importante a gente falar também que foi feito um estudo
que o nosso estado apresenta a maior incidência de prevalências de suicídio no país. E se a gente for parar para pensar, Diego, nós também temos o inverno mais rigoroso do estado. A gente fica muito tempo sem se expor ao sol, a gente fica muito em ambiente fechado. Começa ali em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Olha esse mês. Mês de setembro é um mês que chove bastante pra gente. Quantos dias nublados a gente tem que a gente não toma sol? E a gente sabe que se a gente se expor ao sol, a gente também pode sintetizar vitamina D. Então tem que ficar atento. Pode ser, sim, que a baixa vitamina D dentro do seu organismo possa causar depressão. Fer, outra pergunta. Pessoas obesas, elas têm baixos índices de vitamina D? É mito, é verdade? O que você pode falar sobre isso? Então, essa é uma pergunta que eu vou responder, que uma pessoa me pediu no balcão da farmácia, e eu acho que muitas pessoas têm dúvida. Eu estou um pouquinho acima do peso. Será que eu tenho menos vitamina D que os outros? Então, os estudos já apontam que a obesidade dificulta a transformação da vitamina D na sua forma ativa. Ou seja, aquela que de fato desempenha suas funções do organismo. Então, a falta de vitamina D combinada com a obesidade, ela pode aumentar o risco de doenças sérias como diabetes, cânceres e problemas cardíacos e baixa imunidade. Então, por exemplo, assim, se você está acima do peso, não sei se o pessoal lembra que a semana passada eu falei que a partir dos 35 anos, estar acima do peso não está só relacionado com a sua alimentação. Ele é multifatorial, pode estar relacionado com a sua falta de exercício físico, pode estar relacionado com um desequilíbrio da sua glândula tireoide. Por isso que é tão importante você fazer exames, certo? A gente fala também assim, Diego, que os problemas hormonais, né? Ao longo dos anos, os nossos hormônios vão mudando. Quando a gente tem 20 anos, a gente está no ápice dos nossos hormônios, o nosso metabolismo está bem rápido. Quando a gente vai acima dos 35 anos, a mulher, principalmente, ela já está se preparando para o climatério, que é o que antecede a menopausa. Então, a questão hormonal também é importante de ser avaliada. Por isso que ir para o ginecologista com regularidade faz toda a diferença. Pode ser que lá você descubra alguma situação do porquê que você não pode emagrecer, não consegue emagrecer, certo? Então, a obesidade está, sim, relacionada com os baixos índices de vitamina D e também está relacionada com o nosso metabolismo, com os nossos desequilíbrio hormonal, né? Então, é importante, sim, esses exames que se façam, esses exames de rotina, certo? A gente fala também da atividade física. Às vezes eu escuto muitas pessoas dizerem, mas eu não estou acima do peso, então eu não preciso fazer atividade física. A atividade física, a simples caminhada, tá, Diego? Ela já libera na nossa corrente sanguínea um neurotransmissor que é a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor do bem-estar, certo? Então, se todos os dias você for caminhar meia hora, você vai ficar mais feliz, você vai acelerar o seu metabolismo. Se você for num horário que tem sol, você vai sintetizar mais vitamina D, tá? A chance de você ter depressão é menor. Então, uma simples caminhada. Então, a atividade física, ela não é só importante para quem está acima do peso. Ela é importante para todas as pessoas, inclusive para os jovens. Porque hoje, o que a gente vê os jovens fazendo? Só aqui, sentado no celular, corcundo, comendo porcaria, não para às vezes nem para comer. Eu já me deparei com uma cena que eu acho uma tristeza. O que vai ser das nossas próximas gerações? Eu saí numa noite para comer uma batata frita com os meus filhos, com a minha família, e entrei num bar e vi 4 adolescentes no bar, os 4 com o celular na mão, no bar. Então, assim, se você sai para interagir. E a gente tem que passar isso para os nossos filhos. Esse é um conhecimento, nem dá para dizer que é um conhecimento, mas enfim, é uma das coisas que a gente tem que passar para os nossos filhos, que quando a gente sai, a gente tem que interagir, a gente tem que reaprender a fazer isso, porque senão as nossas próximas gerações não vão conseguir se socializar e vai ficar todo mundo isolado, e isso vai acarretar em vários outros problemas, inclusive o suicídio, a depressão, a ansiedade, que leva ao suicídio, né? A obesidade, a fatores como diabetes, câncer, problema cardíaco, a várias situações.
Olha, muito, muito interessante. Lembrando, a nossa live também fica salva para quem aí não pôde ouvir e curtir o programa, para você compartilhar na sua rede social. Quem quiser falar com vocês aí, Fernanda, encontrar vocês, tirar alguma dúvida, como é que faz? Então, Diego, quero convidar o pessoal a vir conhecer a nossa loja, a Farmácia Manipulação. A gente deu uma remodelada nela, reestruturamos ela, tá linda, venham conhecer a nossa loja. Esse mês a gente tá de aniversário. As compras feitas até o dia 29, acima de R$50, concorrem a 3 prêmios, tá? R$100 por mês para você gastar na Farmácia Manipulação, com produtos manipulados. Pode ser creme, pode ser shampoo, pode ser cosmético, pode ser homeopatia, floral, o que você quiser. Um ano você pode gastar R$100 em manipulados. Uma consulta com a doutora Michele Piccoli, que ela vai fazer uma avaliação facial da sua pele e vai lhe dizer qual é o melhor creme para a sua pele, e a gente vai manipular esse creme para você. E também uma avaliação nutricional com a doutora Ana Teresa Lambi, que ela vai também criar uma fórmula especial para você de como você melhorar a sua qualidade de vida, e a gente também vai patrocinar essa fórmula, certo? Lembrar que temos esse sorteio, temos novidades sempre pela nossa rede social. Quem não compra em Tapejara, quem não mora em Tapejara pode comprar pelo site www.naturativaRS.com.br ou nos chama pelo WhatsApp 999213290, certo, Diego? Hoje eu quero fazer um convite especial, que hoje à noite, às 19h30 pelo Instagram, eu vou fazer uma live com a minha professora de homeopatia lá de Curitiba. Ela vai estar falando um pouquinho sobre a memória da água na homeopatia. Então, quem tiver curiosidade, entra no Instagram da Naturativa e assista às 19h30, vão ser 40 minutinhos de informação, uma coisa diferente aí para a gente poder também comemorar o aniversário de outra forma. Quem quiser também conhecer a nossa drogaria, está na Saúde Center Clínica. As duas são aqui em Tapejara, pertinho do hospital. O nosso telefone de contato é 3344-3000. Muito bem, Fer, obrigado pela visita, pela participação. Olha, compartilhando e dividindo o seu conhecimento, falando do Setembro Amarelo.